Se toda a Escritura não fosse dada por inspiração de Deus e fosse proveitosa para a doutrina, poderíamos quase temer tocar no assunto desta altamente favorecida e abençoada entre as mulheres. Outra razão operou, talvez, para impedir muitos crentes do estudo de seus privilégios e caráter. E essa é a idolatria pecaminosa da qual ela se tornou objeto por tantos milhões de cristãos professos. O antídoto para essa tendência, tão entristecedora ao Espírito de Deus e tão desonrosa ao próprio Senhor, deve ser encontrado na consideração dos avisos deste vaso eleito que são preservados no Evangelho. Esta é a tarefa que fomos levados a empreender, na esperança de que possamos compreender mais plenamente, como ensinado pelo Espírito Santo, a maravilhosa graça de Deus em destacar esta pobre mulher para esta honra indescritível. E também os frutos dessa graça demonstrados em sua confiança simples e inabalável no Senhor, e em sua vida devotada e humilde. Pode-se observar que é somente nos evangelhos de Lucas e João que as palavras e ações de Maria são descritas. Ela é vista e mencionada em Mateus, e com muitos detalhes em conexão com o nascimento de Jesus neste mundo. Além disso, o registro é silencioso. José, de fato, neste evangelho é o mais proeminente, pois foi por meio dele que a genealogia de Jesus, como filho de Davi, foi contada. Capítulo 1, verso 16 ao 20. Ainda assim, foi Maria quem foi escolhida e preparada por Deus para o inefável privilégio de se tornar o vaso da introdução de Jesus no meio de Israel, aquele que deveria salvar seu povo de seus pecados, assim como escreve o evangelista. Tudo isso foi feito para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esta profecia se cumpriu, e o menino nasceu. Os brilhantes raios de sua glória não puderam deixar de lançar Maria na sombra. E, consequentemente, no capítulo seguinte é dito 5 vezes: a criança e sua mãe, não a mãe e seu filho. Como poderia ser de outra forma, se aquele que nasceu não era menos que Emanuel, Deus com seu povo? Este fato, devidamente apreciado, teria extinguido para sempre o desejo de exaltar Maria acima de seu filho, como o próprio Senhor ensinou. De outra forma, quando um ouvinte admirado exclamou: Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que mamaste. Pois ele respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 27 e 28. Não era a mulher altamente favorecida como era, mas a semente da mulher que feriria a cabeça da serpente, aquele em quem todos os conselhos de Deus deveriam ser revelados e cumpridos. É ele, portanto, o Filho amado de Deus, e não Maria, que deve encher os corações do povo de Deus com louvor e adoração. Quando chegamos ao Evangelho de Lucas, Maria é a figura proeminente no relato da Natividade. Dos exercícios de José não há menção. Diz-se apenas que Maria era uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Capítulo 1, verso 27. Foi para ela, morando em Nazaré, que o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Na casa, como fica claro pelas palavras, o anjo veio a ela, ela recebeu a saudação: Salve,
tu que és altamente favorecida, o Senhor é contigo. Bendita sois tu entre as mulheres. Gabriel, que estava na presença de Deus, verso 19, estava no segredo divino a respeito da Virgem eleita. E, como é evidente pela natureza de sua saudação, ele aprecia o imenso favor, juntamente com sua exaltação entre as mulheres, que Deus em sua graça havia concedido a ela. Suas palavras, de fato, mas expressam seu próprio prazer em comunhão com os pensamentos de Deus. Mateus não menciona que José e Maria eram habitantes de Nazaré antes do nascimento de Jesus. Seu objetivo é mostrar o cumprimento da profecia no nascimento do rei dos judeus em Belém. E depois ele nos diz que, tendo voltado do Egito, José veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré. Os dois registros se complementam, cada um contendo o que era necessário para o objetivo especial em vista. Mas Maria, quando viu o anjo, que sem dúvida apareceu em forma humana, veja capítulo 24, verso 4, perturbou-se com a palavra dele e pensou que tipo de saudação deveria ser. Isto é, ela raciocinou interiormente sobre a natureza das palavras de Gabriel, qual era seu objetivo e significado. Podemos entender isso se lembrarmos de seu caráter e posição. Ela era uma mulher piedosa e temente a Deus, e qualquer que fosse sua genealogia, parecia estar em circunstâncias humildes. Mansidão, humildade e fé eram manifestadamente as características de sua vida espiritual, e ela poderia, portanto, ficar perturbada com as palavras que ouvira e raciocinar, não com a mente natural como fruto da dúvida, mas como brotando da perplexidade de alma, sobre o significado do discurso do anjo. Com uma visão divinamente dada sobre os sentimentos de Maria, Gabriel primeiro acalma sua mente e então, em preparação para a maravilhosa comunicação que ele foi enviado para fazer, assegura-lhe que ela encontrou o favor de Deus, dizendo, em preparação para a mensagem de Gabriel: pois até que a alma esteja em paz e em familiaridade, as coisas divinas não podem ser comunicadas. Comparar Daniel capítulo 10, verso 19. Comentando o versículo 28, outro observou que as expressões achou graça e altamente favorecida não têm o mesmo significado. Pessoalmente, ela havia encontrado favor, para que ela não tivesse medo, pois Deus deu soberanamente a ela esta graça, esse imenso favor, de ser a mãe do Senhor. Nisto, ela foi objeto do favor soberano de Deus. Pode-se acrescentar que encontrar o favor de Deus se refere ao estado espiritual de Maria, enquanto ser altamente favorecida fala mais de ela ser o vaso escolhido de Deus para o nascimento de Jesus. Mas as duas coisas estão certamente conectadas. E que mensagem foi a que Gabriel foi enviado para entregar? E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e porás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Versos 31 ao 33. Não cabe a nós discorrer sobre o mistério inefável da encarnação de nosso bendito Senhor e Salvador, ou chamar a atenção para os vários títulos e glórias de que ele é investido aqui, visto que é a própria Maria que é o sujeito de nossas meditações. Isso, no entanto, pode ser dito, que a glória de sua pessoa está certamente contida no nome Jesus, significando como significa Jeová, o Salvador, e, em segundo lugar, que todos os títulos dados se referem à terra e à sua exaltação na terra como Filho do Altíssimo e como Filho de Davi.
que deveria exercer soberania eterna sobre a casa de Jacó. É como herdeiro dos direitos reais de Davi, mas senhor de Davi, bem como filho de Davi, que ele é apresentado aqui. E que o leitor não se esqueça de que todas essas promessas aguardam seu cumprimento e que eles serão infalivelmente realizados pelo poder de Deus de acordo com seus conselhos eternos. Os reis da terra podem se levantar e os governantes tomarem conselho contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas, apesar de toda a fúria das nações e de seus monarcas, Deus estabeleceu em seus propósitos imutáveis seu rei sobre seu monte santo Sião. E ele reinará até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, Sara riu dentro de si, duvidando, não conhecendo o poder onipotente do promissor. Zacarias também teve a dificuldade da incredulidade quando recebeu de Gabriel o anúncio de que sua esposa Isabel lhe daria um filho. Maria respondeu ao anjo: como será isso? Mas, embora o prometido deva estar fora da ordem da natureza, não foi, como nos casos apresentados, a desconfiança que a levou a perguntar. Isso é visto pelo fato de que Gabriel tem permissão para dar uma resposta total e completa à sua pergunta. Uma resposta que revela duas coisas: a concepção miraculosa de nosso bendito Senhor e que a criança assim nascida deve ser chamada de Filho de Deus. O Filho de Deus como nascido neste mundo, segundo o Salmo 2. Para fortalecer sua fé divinamente dada, que já existia, Gabriel foi comissionado para informá-la da graça de Deus também para sua prima Elizabeth. Pois, disse ele, dando assim a base imutável de toda crença, com Deus nada será impossível. Deus não seria Deus se assim não o fosse. E, portanto, também, como o próprio Senhor ensinou, todas as coisas são possíveis ao que crê. Foi esta lição que Maria agora havia aprendido no íntimo de sua alma, como mostrado por sua resposta. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É importante distinguir entre este título e sua filiação eterna, da qual João, por exemplo, fala em seu evangelho. E não só Maria agora aprendeu que para Deus nada era ou seria impossível, mas também, voluntária pela graça divina, ela se ofereceu, certamente apenas no poder do Espírito Santo, para o cumprimento de sua vontade abençoada, e sem qualquer reserva. Em toda a extensão das Escrituras, não há exemplo de uma fé mais exaltada nem de uma submissão mais completa. Ela não poderia ficar cega para as possíveis consequências neste mundo. E de fato aprendemos com Mateus que ela se tornou objeto de suspeita e exercício até mesmo para José. Mas a fé nunca raciocina e nunca fica perplexa. Ela simplesmente conta com Deus, na confiança de que se Ele chamar para qualquer serviço ou para andar em qualquer caminho, Ele guiará e sustentará, qualquer que seja a provação ou perseguição envolvida. A calma de uma alma que repousa na vontade de Deus é indizível, e esta era a herança de Maria neste momento. O favor que lhe foi concedido foi infinito, e não menos a graça que lhe permitiu aceitá-lo com um espírito manso e tranquilo. Também neste aspecto, bem como de ser o vaso escolhido para o nascimento de Jesus, todas as gerações a chamarão bem-aventurada.